Olá, eu sou Donizete Tokarski, consultor em bioeconomia, e estamos aqui no programa Energia Agro. E hoje recebendo uma das pessoas mais influentes do setor de energia no país. Ele fez doutorado em Química, pós-doutorado no Canadá, tem diversas publicações. Além disso, ele foi também da ANP, depois veio para o Ministério de Minas e Energia, foi secretário de Petróleo, Gás e Biocombustível do Ministério de Minas e Energia e hoje é diretor da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível. Estou falando aqui do meu amigo Pietro Mendes. Muito obrigado, Pietro, por acolher esse convite para estar aqui no programa Energia Agro. Eu que agradeço, Donizete, estar aqui no Energia Agro, esse programa que traz sempre notícias, dessa cadeia da agroenergia no Brasil e que tem dado contribuições tão relevantes para todos. Muito bem. Pietro, há poucos dias o presidente da República fez um despacho determinando a alguns ministérios, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Fazenda, Casa Civil e Ministério do Meio Ambiente, para que num prazo de 60 dias elaborasse um mapa do caminho sobre a transição energética, fazendo a redução do uso de combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo, sugerindo a criação de um fundo para o desenvolvimento desse setor de biocombustíveis. Você que tem uma experiência ampla já na própria Secretaria de Petróleo, agora na ANP, o que você acha desse trabalho que está sendo encomendado e qual que é a perspectiva que nós podemos ter para que isso realmente aconteça? Bom, Donizete, depois da COP30, eu acho que foi muito importante essa determinação do presidente Lula, que aprovou aí ao longo desses últimos anos uma série de legislações relacionadas à transição energética e realmente a gente precisa ter um mapa bem estruturado para a substituição de combustíveis fósseis. Para você ter uma ideia, hoje a gente consome ainda 2,33 milhões de barris por dia de derivados de petróleo, segundo estudos da empresa de pesquisa energética, a EPE. Nós, quando eu estava ainda no Ministério de Minas e Energia, solicitamos à EPE uma avaliação se todas as políticas públicas que foram aprovadas, as legislações, Lei do Combustível do Futuro, Lei do Hidrogênio de Baixo Carbono, a entrada aí do biometano que está prevista na Lei do Combustível do Futuro, o aumento do teor do biodiesel, o aumento do etanol na gasolina, somada a uma penetração cada vez maior da eletrificação veicular, como é que ficaria esse consumo de derivados quando a gente olha para 2050? Ele aumenta para 3 milhões de barris por dia. Hoje a gente já economiza 400 mil barris de petróleo pela substituição de combustíveis fósseis por biocombustíveis, notadamente aí o etanol 30% na gasolina e o biodiesel 15%, e em 2030 a gente ainda assistiria um aumento do consumo de derivados pelo crescimento do país para 700 mil barris. E aí nós temos que olhar o Brasil. O Brasil ele tem uma matriz energética de uma forma geral que tem 50% que vem de fontes renováveis. Quando a gente olha a nossa matriz elétrica, mais de 90%, em torno de 90% já vem de fontes renováveis, como hidrelétrica, biomassa, eólica, solar. E nós temos um grande desafio que é justamente na matriz de transporte de combustíveis líquidos. O maior desafio que o Brasil tem para atingir as metas de transição energética e substituição de combustíveis fósseis é justamente veículos pesados e veículos aí usados para transporte, ônibus, caminhões, porque nós temos uma dificuldade maior de eletrificação pelo peso das baterias e temos um consumo muito elevado de diesel, porque esses caminhões eles rodam o Brasil inteiro, usados para transporte. Quais são as alternativas que nós temos? O biodiesel, que já é uma solução consolidada no caso brasileiro, é o avanço nos testes para que a gente possa atingir teores maiores de biodiesel. O biometano também, complementarmente. É importante dizer que o esforço da transição energética implica que nós vamos precisar de todas essas iniciativas. Não vai ser só o biodiesel, só o biometano, só a eletrificação, vamos precisar de muito esforço conjugar isso tudo. E o mapa ele vai ser capaz de dizer exatamente como é que vai ser esse passo e a combinação dessas diferentes estratégias. O Brasil está pronto para a gente avançar nessa transição para biocombustíveis?
O Brasil avançou muito. Se a gente pegar, por exemplo, o biodiesel, a gente tinha uma produção e um consumo em torno de 6 bilhões de litros em 2022. A gente termina o último governo anterior com um teor de biodiesel de B10. Retornamos aí a mistura para o B15, tivemos ano passado aí em torno de 9 bilhões de litros de consumo de biodiesel, temos capacidade instalada pronta, temos matéria-prima, recordes da produção de soja e temos totais condições de aumentar, por exemplo, a produção do biodiesel. Quando a gente olha para o biometano, que é outra alternativa para o transporte pesado, nós temos um potencial gigantesco, principalmente da indústria sucroenergética, com a utilização de matérias-primas como a vinhaça. Temos tecnologia com veículos já produzidos no Brasil que rodam com biometano. Então, nós temos tudo para conseguir avançar na transição energética. Temos marcos legais, as legislações estão postas, agora é avançar nos testes, naquilo que é necessário para aumentar o teor e nas regulamentações que são necessárias para que tenha segurança na transição energética para todo mundo, inclusive para a sociedade. Muito bem. Pietro, há poucos dias nós tivemos diversas notícias, né, sobre a questão das fraudes no Brasil no setor de combustíveis. Como que a ANP tem se comportado com relação a essas ações de combate às fraudes e qual a integração que está existindo entre a ANP e os órgãos competentes para reduzir, não estou dizendo para acabar, mas para reduzir essas fraudes, que ela acontece em diversos momentos. Acontece no abastecimento pelo volume, ela acontece pela sonegação, ela acontece pela não mistura dos biocombustíveis, acontece pela mistura excedente de outro combustível, acontece pelo uso de outros produtos também não determinados pela Agência Nacional do Petróleo. Então, como é que a ANP está fazendo para a gente reduzir essas fraudes no setor de combustível? Essa pergunta é muito interessante. Primeiro, a ANP ela já desenvolveu um sistema que é o CIFA, que é um sistema da fiscalização do abastecimento, um sistema de inteligência. Esse sistema ele captura uma série de informações que a ANP dispõe e que recebe também de outros agentes, e a partir daí isso é um vetor de fiscalização que aumentou muito a taxa de acerto da ANP. Então a ANP hoje ela vai com muito maior assertividade, as fiscalizações encontram não conformidades maiores, mas não é porque as não conformidades estão aumentando, é porque a taxa de acerto da fiscalização da ANP aumentou nos últimos anos. Uma outra Deixou de ser aleatório, vamos dizer assim, já vai direcionado. Já vai direcionado com esse conjunto de informações. Uma outra frente que nós temos aí muito importante, e aí tivemos uma colaboração muito grande do setor privado nos últimos anos, foram doações de equipamentos. Porque hoje uma das fraudes bastante comuns é a questão de não adição do teor de biodiesel no diesel, e uma outra, que também agora já teve uma redução bastante significativa, que é a questão do metanol na gasolina e no etanol. O metanol ele é um produto que tem uma chama invisível, que ele é cancerígeno, ele causa cegueira, ele tem uma série de complicações, só que ele tem um preço que muitas das vezes fica metade do preço do etanol. Ele é obtido a partir do gás natural, não é um combustível renovável. Então a ANP, com esses equipamentos, ao invés de chegar no posto, coletar uma amostra, levar para o laboratório, fazer análise, quando retornava para o posto revendedor, muitas das vezes aquele produto já havia sido consumido. Agora, com essa doação de equipamentos, que houve um grande esforço do setor de biocombustíveis, setor de distribuição, a gente já tem 7 equipamentos, todos os escritórios da ANP têm pelo menos um equipamento, a gente já consegue fazer essa análise em loco. E uma terceira grande frente é justamente essa articulação. Hoje há uma troca muito maior de informações, tanto da ANP com secretarias estaduais de fazenda, com a própria Receita Federal, com Polícia Rodoviária Federal, o que aumenta também a capacidade da ANP de fiscalizar, porque ela é muitas vezes chamada a colaborar em outras investigações, e também ela dando subsídios, como foi no caso da Operação Carbono Oculto, que a ANP que identificou a rota de entrada por Paranaguá do metanol, como é que ele era distribuído nos postos, que permitiu uma ação da Polícia e do Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, hoje a gente faz um esforço muito grande. Agora, a gente poderia fazer muito mais. Por quê?
porque nós não temos acesso ainda a bases de dados muito importantes para os nossos sistemas de inteligência, como a base de dados das notas fiscais eletrônicas. A partir das notas fiscais, nós vamos ser capazes de saber qual é a origem e destino de um determinado caminhão que sai de uma unidade para outra, se efetivamente ele passou numa barreira fiscal, qual é o volume, se, por exemplo, um determinado agente que compra um solvente que pode chegar e adulterar combustível, se aquele processo produtivo dele está adequado, com base no acesso às notas fiscais, nós vamos saber se ele está produzindo e comercializando exatamente os produtos que ele alega. Então, a gente tem muito a fazer no avanço de acesso à informação para que a ação da ANP seja ainda mais efetiva. Antes de entrar na questão legislativa, na normatização desses processos, aquele indivíduo que está nos assistindo aqui agora, que ele percebeu uma fraude ali no posto de combustível, o que ele deve fazer? Bom, a gente sempre recomenda que, se já houve o abastecimento, que solicite a nota fiscal. Preferencialmente, quando ele for abastecer, ele saia do veículo, acompanhe o abastecimento, verifique se a bomba estava zerada quando se iniciou o abastecimento, confira também o preço do combustível que está ali na bomba, se é compatível com o preço que está anunciado quando ele resolveu entrar naquele posto revendedor, e ele também pode solicitar alguns testes adicionais, ele mesmo, se ele sentir alguma desconfiança. O usuário pode solicitar ali na hora. Exatamente. Por exemplo, o teste de qual é o teor de etanol na gasolina, ele pode solicitar e o posto é obrigado a fazer na hora. O teste dos 20 litros, com relação ao volume, ele também pode solicitar. E ele, com a nota fiscal, idealmente, ele pode provocar a ANP, relatando o que ele viu que gerou nele uma desconfiança sobre a qualidade do combustível, sobre a quantidade, que a ANP vai incluir essa informação na sua base de inteligência e vai lá fiscalizar o posto. Muito bem, então, quem está nos acompanhando aqui tem uma informação importante, principalmente os grandes consumidores, os produtores rurais, que estão ainda nessa situação ainda que pode ter fraude, solicite lá na hora do abastecimento a verificação do volume, porque os produtores rurais eles compram 1.000 litros, 5.000 litros, 10.000 litros, ou até muito mais, mas para que eles verifiquem. Finalizando aqui, o que você recomenda para o agricultor? O que isso prejudica o agricultor, essas fraudes no setor de combustível? Bom, primeiramente, quando a gente olha a nossa cadeia de produção de combustíveis, a gente tem uma participação muito grande de biocombustíveis, que a matéria-prima vem do agro, Então, você tem a cana-de-açúcar para a produção de etanol, o milho para a produção de etanol, a soja, o sebo bovino. E toda essa cadeia ela é mais sustentável. A gente tem uma industrialização maior dessas matérias-primas dentro do Brasil quando a gente tem os biocombustíveis, Por causa dos biocombustíveis, a gente teve um aumento do esmagamento da soja, teve novas unidades industriais para a produção do biodiesel, então isso tudo gera riqueza para o agro e gera uma valorização dos seus produtos. O que acontece quando a gente tem esse conjunto de fraudes? Por exemplo, a adição de metanol na gasolina e no próprio etanol. Você está reduzindo o consumo de etanol. Esse etanol que teria talvez um preço melhor no mercado, ele tem um preço menor porque ele está competindo com um produto que não deveria estar ali. Quando a gente olha para a questão do biodiesel, a gente tem vários agentes que não misturam biodiesel ao óleo diesel. Então, também isso causa problemas para toda a cadeia produtiva, incluindo para o agricultor familiar. Então, para encerrar, eu entendo que essas fraudes, elas prejudicam hoje o próprio negócio do agro no Brasil. Muito bem. Estou conversando aqui com Pietro Mendes, diretor da ANP e uma das pessoas mais influentes hoje no setor de energia no Brasil. Nós daqui a pouco voltamos aqui no segundo bloco e vamos falar um pouco das ações legislativas. Fique conosco aqui no programa Energia Agro. Estamos de volta aqui no programa Energia Agro, recebendo hoje uma pessoa que é uma personalidade do setor de combustíveis e um grande defensor dos biocombustíveis.
Pietro, quando você foi secretário do Petróleo e Gás, a gente teve a oportunidade de ter grandes avanços para o setor. Nós estamos agora com a Lei Combustível do Futuro, que foi um marco, né? E também diante desse novo cenário que nós temos aí, dessa transição solicitada pelo despacho do presidente da República. Mas do ponto de vista legislativo, o que falta para o setor de biocombustíveis, em especial, ter um avanço maior nessa produção, no consumo, no uso, e também para a gente ter assim, a segurança e a previsibilidade do uso de biocombustíveis e também a segurança da ANP nos trabalhos que ela faz de fiscalização. O que está faltando do ponto de vista legislativo? Bom, Donizete, nós tivemos uma série de avanços, como você muito bem colocou, e agora recentemente tivemos a sanção da Lei do Devedor Contumaz e a Lei da Monofasia da NAFTA. E aí eu vou separar minha fala aqui, primeiro falando da questão tributária. Houve já um esforço muito grande do Congresso do Poder Executivo de aprovar a chamada PEC dos biocombustíveis, né, que virou uma emenda constitucional, que prevê a diferenciação tributária entre biocombustíveis e combustíveis fósseis. Isso tem como objetivo dar maior competitividade para os biocombustíveis em relação aos combustíveis fósseis. Quando a gente se depara com uma fraude tributária, com a carga tributária hoje existente sobre os combustíveis, é muito vantajoso quando um determinado agente monta uma estrutura de negócio que ele não paga tributos. Isso acaba por prejudicar o setor de biocombustíveis, que compete com os combustíveis fósseis. Outro ponto bastante relevante são empresas que atuam com fraudes, e aí elas atuam em fraudes em várias dimensões, seja tributária, qualidade do produto, quantidade, volume que ele entrega, é uma miríade de práticas que eles podem adotar. E nesse caso, quando nós olhamos para o setor de biocombustíveis, ele pode ser muito prejudicado, porque um agente, por exemplo, tem uma estratégia de devedor contumaz, que não recolhe tributos, normalmente ele não vai querer comprar os biocombustíveis, ele também não vai querer comprar o crédito de descarbonização, o CBio do RenovaBio. Isso faz com que, por exemplo, o CBio tenha um preço muito menor do que deveria estar valendo hoje, faz com que os mandatos de biocombustíveis, você tenha problemas com as usinas, às vezes produzindo com uma expectativa de tamanho de mercado e não tem retirada de produto porque eles não estão fazendo a mistura de biocombustíveis, então isso gera um problema sistêmico. O Congresso e o Poder Executivo têm feito um trabalho muito importante de aprovação de legislações. Eu acredito que agora na regulamentação do devedor contumaz é muito importante que exista uma lista de quem são esses devedores contumazes e a partir daí o trabalho da agência seja iniciar processo de revogação da autorização desses devedores contumazes. Também as exigências que essa lei trouxe com relação a capital social para evitar as empresas que são chamadas barrigas de aluguel. Hoje ele monta um CNPJ, comete uma série de fraudes. Quando a fiscalização chega ali, ele desfaz aquele CNPJ, abre um CNPJ novo. Então, a exigência de um capital social mais robusto é importante para coibir esse tipo de prática. E nós podemos avançar no que se refere também à agenda que está aí em discussão do Congresso. A gente tem um projeto de lei que dá à ANP o acesso às notas fiscais eletrônicas, que são muito importantes para que a gente tenha um melhor controle de volume, de origem e destino dos produtos, se o que o agente está declarando realmente acontece, e aí nós vamos ter uma massa de dados que vai poder aplicar inteligência artificial e extrair dali informações e vetores da fiscalização da agência. E um outro projeto que é fundamental do deputado Alceu, que é um projeto que endurece as penas para quem não cumpre as regras. Então, tem vários dispositivos ali extremamente importantes para que distribuidoras que não cumprem hoje as regras do RenovaBio não possam conseguir as liminares da forma que eles obtêm hoje e aí acaba que não paga o CBio, criando um desequilíbrio concorrencial no mercado, além da questão do próprio valor do CBio no mercado que está deprimido por conta de todas essas fraudes. Um processo de fiscalização da ANP mais célere, a possibilidade da ANP adotar a suspensão cautelar e tirar do mercado aquele agente que está praticando um determinado ilícito sem ter que esperar
toda a conclusão do processo, já suspende a atividade dele. Então, são muitos avanços que nós estamos observando e que acreditamos muito que o Congresso vai avançar nessa pauta legislativa nesse primeiro semestre de 2026. Então, o que está faltando agora, assim, de prioridade é o acesso às notas fiscais e o projeto de lei que aumenta as penalidades. Exatamente. E como que vocês estão vendo, vocês da ANP, esse processo que nós temos hoje na produção de biocombustíveis diante da possibilidade do aumento da mistura, que já foi aprovado na Lei Combustível do Futuro, né? E o combustível do futuro, eu lembro que foi quando você era secretário lá do Ministério de Minas e Energia, que se denominou esse combustível do futuro. Eu conheço bem essa história, né? E como que nós podemos avançar independentemente de outras legislações, porque a Lei Combustível do Futuro ela já dá um cenário que não é necessário novas regulamentações do ponto de vista de qualidade dos combustíveis, etc. Falta uma decisão para ser tomada nesse caminho. O que está faltando, então? Então, a ANP está pronta para ajudar o Ministério de Minas e Energia. Nós temos representantes no Comitê Técnico Permanente do Combustível do Futuro, para que o Ministério, que é o responsável por coordenar esses testes de qualidade que eles entendem que tem que fazer, a ANP vai dar todo o suporte técnico, seja com seu laboratório aqui em Brasília, no Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas, com a rede de laboratórios que fazem parte do programa de monitoramento da qualidade dos combustíveis, para que a gente consiga identificar, por exemplo, quais parâmetros de especificação precisam ser alterados, aprimorados e fazer nosso processo regulatório para que tenha total segurança para todo mundo usar teores maiores de biocombustíveis. Isso vale tanto para o E35 como para chegar até o B25. Acho que pode ser adotada uma estratégia de um conjunto de avaliações menores para ir do B15 para o B20, talvez algo mais ampliado para chegar até o B25, assim como foi feito do E27 para o E30, um conjunto de testes para definir ali o que precisava alterar. E a gente teve que fazer alterações no âmbito da ANP, tanto no que se refere à massa específica, quanto também na própria octanagem da gasolina para permitir a entrada do E30. Então, é possível que esses testes indiquem alguma necessidade de alteração da especificação desses combustíveis para que todos os consumidores fiquem tranquilos, que podem usar sem problema maiores teores de biocombustíveis. E aí eu quero aproveitar esse espaço, muitas das vezes tem muita desinformação circulando nas redes sociais, em canais aí de ditos especialistas em combustíveis, de problemas que são ocasionados pelo E30, pelo B15, e que na prática a gente identifica que esses índices de conformidade que nós medimos, eles estão nos parâmetros internacionais, índices de conformidade elevados, tanto para o diesel B quanto também para a gasolina. Além disso, a ANP ela faz um trabalho constante de aprimoramento da sua especificação. Então, a especificação, por exemplo, do biodiesel é uma das mais rígidas do mundo, talvez a mais rígida do mundo em termos de parâmetros exigidos e dos limites que são exigidos de contaminante. Agora, obviamente, essa cadeia de combustíveis é uma cadeia muito longa, que ela começa lá do produtor de petróleo, começa lá no campo, passa ali para uma esmagadora, vai para o produtor de biodiesel, depois esse biocombustível que sai certificado ali do produtor de biodiesel, ele vai percorrer toda uma cadeia, vai para o distribuidor até chegar no revendedor. E todo mundo nessa cadeia tem que ter os seus cuidados. Então, assim, não pode deixar a contaminação com água, precisa drenar os tanques, manter os equipamentos limpos, evitar ali a formação de sedimentos. E tomando todos esses cuidados, os combustíveis no Brasil são de qualidade mundial. Tanto que nós temos todas as montadoras aqui, as principais montadoras, e não temos nenhum tipo de queixa sistêmica relacionada à utilização de teores elevados de biocombustíveis. As famosas boas práticas, né, Pedro? E você falando em montadoras, a gente está com diversas montadoras que estão dando garantia de uso até B100, né? E voltando um pouco aqui à questão do diesel. Hoje nós temos no Brasil dois tipos de diesel, o diesel S500 e o diesel S10. A proporção é mais ou menos 65% de S10 e 35% aproximadamente de S500. S500 é o diesel comum, que são os carros antigos. Primeira pergunta, nós não vamos melhorar essa participação
do diesel S500, reduzindo esse diesel para um diesel S50, por exemplo, para a gente poder diminuir a poluição ambiental? Segundo, já que as pessoas dizem que dá problema no aumento da mistura dos carros antigos que usam o diesel S500, por que a gente já não avançar com a mistura maior do biodiesel no diesel S10, que é 65% do mercado? Donizete, eu acho que não faz muito sentido a gente ir do S500 para o S50. A gente já tem que ir do S500 direto para o S10. A ANP ela concluiu um grupo de trabalho que há uma avaliação que essa substituição ela está acontecendo. Eu entendo, eu acho que a sua preocupação aí, seu histórico de ambientalista, faz todo sentido que ela ocorra da forma mais rápida possível, mas a gente tem que compatibilizar determinados investimentos no refino para que a gente tenha condição de produzir esse diesel S10 na quantidade necessária. Mas esse esforço está bastante direcionado para acontecer da gente ter a substituição do S500 pelo S10. No que se refere à utilização em veículos antigos, de ter algum tipo de reclamação adicional pelo maior teor de biodiesel, quando a gente olha para veículos mais novos, inclusive a gente já tem veículos que são flex, rodam com qualquer teor de biodiesel, veículos que rodam com B100, eu entendo que a partir de ajustes nos parâmetros da especificação, que, como eu volto a dizer, são necessários alguns testes para a gente entender quais são esses parâmetros principais. A gente tem iniciativas, por exemplo, de um biocombustível, um biodiesel que é bidestilado, que já teve validação de algumas montadoras. Nós estamos recebendo esse conjunto de dados que tem uma especificação mais rigorosa em alguns parâmetros, em termos de contaminação de metais, que podem envenenar o catalisador, dar algum tipo de problema na utilização no veículo. Mas eu acho que é o caminho natural. Agora, a transição energética ela é um esforço muito grande em termos de investimentos. Você acompanha aí o setor há bastante tempo, saindo lá do B2, de uso que não era obrigatório, até chegar agora. Quantas usinas vieram? Teve usina precursora lá atrás que não resistiu, que não existe mais. Outros grandes grupos surgiram. E é um arsenal que a gente tem que fazer para fazer esse mapa aí, voltando no mapa da substituição de combustível fóssil. Porque a gente precisa adequar a especificação, ter investimento, o investidor precisa acreditar que a demanda vai existir para ele botar recursos, fazer novas plantas de biodiesel. Nós precisamos ter esse equacionamento tributário, porque não faz sentido um biocombustível pagar mais tributo ou igual a um combustível fóssil. Então, todo esse esforço, esse arsenal que a gente precisa fazer para avançar na transição. Não é uma missão fácil, mas o Brasil está liderando e é exemplo para o mundo. Muito bem, Pietro. Muito obrigado. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Mas já fica aqui o convite para uma próxima oportunidade, quando a sua agenda permitir aqui, de estarmos aqui conosco. Este é o programa Energia Agro. Conversamos aqui com o diretor da ANP, Pietro Mendes, que é uma sumidade nesse setor de energia no país. Fique conosco aqui no canal AgroMais, acompanhando sempre o programa Energia Agro. E nos acompanhe também nas redes sociais, no LinkedIn, Instagram. Faça seus questionamentos e dê algumas sugestões para que a gente possa cada vez mais melhorar essa relação, discutindo sempre a transição energética no Brasil e no mundo. Até lá!